Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Audio Talks. Hoje com o Vitor Valgam. Fala aí, meu querido. Fala Vitor, eu não tô te vendo ainda. Agora eu tô te vendo. Beleza? Beleza, beleza. E aí, tudo certinho? Tudo certo, graças a Deus, cara. Por aqui as coisas vieram com delay, né? Essa loucura toda, né? Uhum. Você tá onde? Você tá em Salvador? Não, tô no sul da Bahia. Ah, você tá Próximo no de sul do Bahia. Itacaré. Isso. Aonde? Próximo de Itacaré. Ah, caramba, que legal. Eu morei em Ilhéus, cara. Ah, é? Ah, Morei, que morei. massa. Na realidade, Você morei conhece ali. Serra Grande? Sei, já ouvi falar, nunca fui, mas eu fiquei pouco tempo lá. Morei em Piauí, ali, um pouco Já, afastado de já Ilhéus. toquei em Piauí. Eu trabalhei 6 anos com uma banda de Salvador chamada Escambo. E aí a Sei, gente fez muito conheço. desse jeito. Que Caramba, que massa. legal. Tá morando aonde agora? Eu tô em Cuiabá. Cuiabá. Tá Na pertinho. realidade, agora não, né? Eu tô em Rondonópolis, que é 200 quilômetros de Cuiabá. Entendi, entendi. Mas nos últimos anos eu tenho ficado aqui em Cuiabá mesmo. Uhum. E você É, é ô, daqui? Você nasceu aqui? eu sou de São Paulo. Sou de São Caetano do Sul, do ABC, né? Entendi. Mas já rodei bastante Brasil, já meio rodado já. Maravilha. É, tamo junto nessa. Não, ainda mais trabalhar nessa área, né? Não tem como parar Pois num é, lugar, né? exatamente. A gente vai rodando. Ô, Vitor, fala pra gente como que você começou, seu contato com a música, com a técnica em si. Cara, vem de berço, né? Meu pai é técnico de som, Nossa! é, e aí ele trabalhou durante muitos anos no ao vivo. E acho, deixa eu ver, 99 ele foi trabalhar na TV Globo São Paulo. E aí ele, desde então, ele foi para essa parte de broadcasting, né? Que legal! Pois é. E aí eu fui para a parte do live, que era o que eu mais gostava. E lá no comecinho mesmo, assim, ele até chegou a fazer uns subs pra mim. Às vezes chocava umas coisas, eu botava ele pra fazer. Mas foi Que esse, foi o legal. contato. Desde Mas, muito mas esse guri. contato dele, por exemplo, ele estava dentro da Globo. Você teve algum contato de aprender coisas lá dentro? Você chegou a conhecer? Como que foi? É, é mais você ter o conhecimento, o contato com a coisa, né? De você, isso aqui é uma mesa de som, isso aqui não aprender exatamente, tecnicamente o que é, mas você ir assimilando aquilo tudo. Mesmo que inconsciente. Porque na época eu tocava guitarra também. Então a gente ia Ah, lá, sim. e pegava os amplis, aí ficava testando e tirando o som, né? Isso eu acho que é meio. A nossa profissão ela é meio que uma consequência pra gente gostar da música, né? Exatamente, exatamente. E é bom você ter esse contato, assim, primeiro pela música, porque o que a gente faz, na verdade, é música, né? A gente fica muito nessa onda de técnicas e equipamentos e tal, e a gente acaba esquecendo da música, né? Que é o resultado, é o principal. A Sim. gente, inclusive, tem todas essas técnicas para que elas causem emoção nas pessoas, para que elas toquem as pessoas. Tem que ser interessante, tem que chamar atenção, enfim. Não é só o É, equipamento, o pré, a técnica, enfim. É a é a música. emoção, né, do negócio, né? Exatamente, Eu exatamente. acho que é o primordial. Antes de tudo, antes da técnica de equipamento, né, vem toda a criação, né? É uma arte, né? Pô, a gente não É a tá. A arte. gente não... Só que as técnicas elas facilitam esse você chegar a essa emoção, né? Todas essas ideias que a gente carrega, né? Eu acho que é bem legal. Exatamente. E E tem aí, que ouvir muita música, né? Porque às vezes a gente vê na internet, assim, 1 milhão de técnicas e aí? A gente vai fazer o que com isso? Então, onde é que a gente quer chegar? E sim, aí, acho que a grande dificuldade não é você aprender a mexer numa mesa ou aprender, é você saber onde você quer chegar. É você desenvolver a sua base de referência, né? sim. E a partir dali, muito tempo depois, criar, e, enfim, é por aí. Na realidade, eu vejo que tem muita gente que já abre uma mix, por um exemplo, pensando na técnica.
nem na Pois música é. em si. Aí É, o a pessoa cara, nem ouve a música. exato, ele não ouve, não dá nem um play na gravação pra ouvir. O Uhum. cara já começa colocando plugin pra caramba lá, porque ele, às vezes ele acha que o que vai dar o som é o plugin, entendeu? Mas Exatamente, não é. não é só Não, é isso. tudo ferramenta, tudo você tem que saber usar a ferramenta, dominar a ferramenta, mas para chegar em algum lugar. Senão, se não souber, não adianta. É, você Por isso que eu escuto chegou. muito. O Fale, quê? pode falar, desculpa, pode falar. Não, você começou a trabalhar com qual banda primeiro? Ou você foi trabalhar em locadora? Como que foi? Cara, é isso, é meio que. Então, aí eu morava em São Paulo, sou de São Paulo, e aí lá eu fazia, meu pai fazia também, além da Globo, ele ainda fazia uns freelas de ao vivo, tinha Uhum. umas casas de show, tinha uma empresa que, inclusive uma empresa que ele começou na época, que fazia uns trampos de coral de Natal em shopping, essas sonorizaçõezinhas assim. E aí eu comecei a aprender ali, isso já em São Paulo. Isso em conjunto com a guitarra, que era o meu instrumento. E aí a gente mudou para Salvador, porque ele tinha esse sonho de morar na Bahia, e aí ele pegou uma transferência da Globo para a TV Bahia. Que legal. Foi logo que eu me formei no ensino médio ali. E aí eu cheguei em Salvador naquela onda de, pô, preciso trabalhar, e aí qual vai ser? Eu vou tocar. E não conseguia me enquadrar muito nesse lance do som. Eu cheguei até a tirar vários repertórios, mas enfim, já tinha aquela onda do áudio. E aí eu fiz, assim, naquele desespero, né, adolescente, assim, preciso de dinheiro, quero sair, desespero. Fiz um currículo com todas as minhas informações, tudo que eu já tinha feito, já de áudio ali, pensando. Aí eu fui pro Rio Vermelho, que é um bairro lá de Salvador, e saí entregando nas casas de show. Isso já era, assim, final de tarde, as casas ali meio que abrindo, fazendo as limpezas, etc. E aí o que aconteceu? Eu encontrei o gerente, o dono de um bar e o produtor artístico, que é quem contratava as bandas, o produtor cultural do bar. Sim. Entreguei o currículo para eles, eles estavam acabando de abrir essa casa, chamava Farol do Rio Vermelho. Hoje em dia lá é Commons o nome da casa. Já trocou, enfim. E aí o cara falou, pô, eu acabei de montar essa casa, tem um rapaz lá que montou o som para mim, que era o Atila, ele trabalhava num outro bar, no Groove Bar, que fica na Barra. Uhum. E aí ele, pô, ele não vai poder ficar, a gente tá correndo atrás de um técnico aí, vai lá fazer um teste amanhã. Amanhã a gente vai abrir, vai ter banda, e aí você faz o som. O Atila vai estar lá para acompanhar. E aí fui. E aí o cara curtiu, foi massa, era uma 01V, assim, bem simples, tudo, velho, de No boa. começo, O né? cara falou, o cara, então, beleza, você vai ficar, vai ser assim. E só que eu dei muita sorte, porque essa casa, ela trazia nas bandas, era o melhor cenário de Salvador, né? No sentido, cenário alternativo, eram as músicas que eu gostava. Conheci várias bandas que, porra, muito fodas dessa época. E bandas que já eram de outros tempos, que foi aí que rolou. Essa banda Escambo era uma banda de muito antes de eu chegar em Salvador, que tinha acabado. Aí eles voltaram e começaram a fazer show nessa casa. Tinha outras bandas como Cascadura, Mosaia, Diamba, e enfim, deixa eu ver. Tem várias. E tocavam todas nessa casa. E geralmente casa de show assim, não tem muita estrutura, a galera não leva os técnicos que acompanhavam fora, e eu acabava fazendo. E aí faliu a casa, e aí eu comecei a fazer essas mesmas bandas na estrada, eu comecei a cair pra estrada com essas bandas. Que foi essa sorte, velho, porque, velho, é música boa, uma galera muito gente boa, em grande maioria, conheci muita gente ali. Uhum. E foi assim que Mas, começou em Salvador. mas essas bandas, elas são. Tem algum tipo gênero específico ou foi sempre Esse variado? gênero mais alternativo, né, do reggae, do rock, MPB. Que legal. Eu flertei algumas vezes com esse mercado do axé, do arrocha, cheguei a fazer algumas temporadas assim, mas muito pouco em relação a toda a minha história na cena alternativa de Salvador. É E interessante isso, porque na Bahia isso é uma coisa muito legal, porque por mais que a gente, por exemplo, o pessoal do Brasil inteiro fala assim,
Ah, o axé forte é da Bahia. Mas existem muitas bandas boas de outros gêneros que também são da Bahia. Eu, por Cara, exemplo, eu trabalhei com aquela Vivendo do Ócio. sim, sim. Que Vivendo eles, do Ócio tocava nessa época, só que eles levavam técnico, eles tinham estrutura. os caras, meu, eu paguei um pau pro som dos caras, eu conheci eles em São Paulo. Uhum. E eu fiz o PA dos caras lá uma vez, assim, foi um festival, eles não levaram técnico. E aí eles falaram, a gente é da Bahia. Eu falei, caraca, tipo, depois que acabou o show, né? Eu falei, É, meu bem legal. Deus, um sonzão muito louco. Véi, a E Bahia é é, foda. A às vezes realidade a gente fica na cabeça que, axé, 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 só que não, tem, meu, um mercado muito grande, né? eu acho até que qual é a palavra? Não tem mais isso, né, de que a Bahia é o axé, isso já tá morrendo já, o axé já tá... É, é que na realidade no mundo a Bahia é conhecida pelo axé, né? Isso que é o doido. É, Mas mas tá dando. para quem frequenta, né, quem conhece, sabe que não é só o axé. Isso que é O que eu vi, assim, é que começaram a surgir vários festivais, né, enfim, a galera começou a rodar bem a nível Brasil, assim, pelo menos as capitais, então acho que Uhum, tem difundido bastante isso. E, pô, desde sempre a Bahia é berço de muita coisa, né, cara? sim, A muita Bahia é cultura, foda. cara. É porque o axé meio que ofuscou isso, e, né, o mercado, dinheiro, turismo e etc. Mas se você for ver musicalmente mesmo, o buraco é muito mais embaixo. Muito Sim. mais. Eu acho que também não só na questão da música em si, mas na questão cultural é muito forte. Relação teatros também são bem vistos aí na Bahia. Sim. É, outras questões culturais, meu, em relação à cultura, a Bahia é muito forte, né? Isso que Uhum. é um negócio legal e eu acho que é um estado bacana que eu comecei a entender nesse ano, para você ter uma noção, quando a gente começou a página, a gente começou a conversar com o pessoal do Nordeste, para mim parecia outro país, cara. O negócio é Sim. tão desenvolvido que na nossa cabeça, às vezes, São Paulo, você fica pensando só nessa bolha, né? Só que o negócio lá fora é tão maior, é porque às vezes algumas regiões não são tão desenvolvidas, né? Mas o Sim. Nordeste em si, o negócio nos últimos anos cresceu muito, né? Com Mas que certeza. Eu legal. dei muita sorte. Eu dei muita sorte de ter vindo para Bahia nessa época e como a formação como ser humano mesmo e, enfim, muita sorte. Se eu tivesse Uhum. ficado em São Paulo, teria sido totalmente diferente a minha história. É. Mas e aí, dali você. Como que foi essa sua caminhada até chegar no Baiana System? Foi assim, foi bem rápido? Não, deixa eu ver. Talvez. Eu fiz 6 anos de escambo e acho que quando eu tinha 5 eu entrei no Baiano, deixa eu ver. Nunca parei para fazer essas contas mesmo, e você meio que vai esquecendo. Mas não, cara, eu rodei, eu fiz muita coisa lá, muitos artistas, assim, não de ser o técnico do artista, mas de fazer um Uhum. freela ou outro. Fiz bastante gente. E aí o Baiana veio de uma situação até engraçada, que eu estava conversando com um amigo há pouco tempo sobre esse lance do cachê, de você se valorizar sempre e aí chega naquele ponto que tem às vezes um trabalho ou outro que a galera não tem estrutura para te pagar o cachê que você acha que você merece, Sim. mas aquele trabalho vai te render outros trabalhos ou vai ser uma vitrine para você ou vai, né, é um trabalho legal, enfim, tem o tesão de você estar lá fazendo também na hora, o som. Uhum. E aí o que aconteceu? Tem um festival em Salvador bem legal, chama Festival Radioca. E aí eu lembro de ter eu fazia escambo na época e a gente tocou num Armazém de Vilas, que é lá uma casa de show perto ali de Salvador. E era baiano e escambo. E aí na ocasião eu fazia produção técnica lá na escambo, fazia o PA e a maioria dos shows, porque a gente viajava muito pela Bahia, era uma mesa só. Quando tinha duas, eu chamava alguns colegas que sempre faziam. E nessa ocasião, o cara me deixou na mão. Hum. E aí eu tive que fazer tudo. Corri, fui pro palco, fiz, pá. E aí a galera meio que observou isso, essa movimentação. E nesse dia, eu recebi uma ligação da produção lá do festival, a Érica, que fazia lá na época. Ela falou:
Vitor, é o seguinte, amanhã a gente vai precisar de um técnico para fazer o PA da Annelise Assunção e o do quadro. Só que foi uma coisa que eu não lembro se alguém ia fazer e acabou não vindo, viajando com eles, perdeu o voo, não lembro exatamente a situação. Mas era para pagar um incêndio. E isso não estava na planilha dos caras. Ela falou, cara, eu tenho uma ajuda de custo aqui, eu sei, é difícil até de oferecer isso, mas tô precisando. Eu falei, velho, vamos nessa. Imagina, a Denise Ascensão é foda, eu já conheci o trabalho dela. O quadro também é uma banda, inclusive, de Ilhéus, a galera. Não sei se você Que legal. conhece. É uma galera Não. muito foda. Sabe? Tipo, tesão fazer o PA dessa galera. Aí eu falei, vamos lá. Só que eu não tinha na hora, eu me baseei mais nesse lance, tipo, pô, vai ser massa, vamos lá, vamos fazer. Só que era um puta festival, a primeira edição desse festival, que ia ser um festival, ia se consolidar como um festival foda. O público era um público do mercado, os produtores, os músicos. E aí o Baiana todo tava lá, porque se eu não me engano o Russo ia fazer uma participação com quadro, enfim, a banda toda tava lá. E foi massa, né? A estrutura do festival era boa, os shows foram ótimos. Na semana seguinte, meu telefone tocou e era o Seco, o baixista. Ele falou, pô, Vitão, a gente tá precisando de um sub lá, cara. Porque na época quem fazia lá era o Beto Santana, e Beto Santana tava com o Gal na época. Uhum. E a Gal tava fazendo, eu não lembro qual era a turnê exatamente que ela tava fazendo, mas ela tava fazendo muitos shows. E tinham muitos shows do Baiana, que tava começando a rolar bastante shows deles também, que precisava de técnico, tava tendo uma rotatividade de algumas pessoas e a galera queria uma pessoa que ficasse, se fosse o sub, seria o único sub ali, para suprir essa necessidade. E aí entrei, fiz um show, fiz dois, eu acho que ali eu fiz no ano de 2015 foi que eu entrei, que foi antes de lançar o Duas Cidades. Eu fiz vários shows e aí acabou que o Beto estava muito ocupado com o Gal e com outras coisas também, e aí eles conversaram lá e aí rolou o Navio Pirata, que é o nosso trio, no Carnaval de 2016. Foi ali que eu me consolidei como técnico do Baiana mesmo. Que aí eu fiz o projeto da reforma, de sonorização, a gente trocou todo o som do trio e fez reformas estruturais para adaptar esse sistema no carro. E a partir dali lançou Duas Cidades em abril, 2 meses depois, e aí a gente seguiu o turnê pelo Brasil com esse disco. Mas Caramba. assim, para resumir bem, foi isso daí. Mas você chegou ou você faz ainda trabalho em estúdio? Então, eu tô, assim, eu já fiz estágio em estúdio na WR lá em Salvador. É uma coisa que eu sempre quis, tipo, eu sempre quis que fosse meu plano A e o ao vivo meu plano B. Só que por Entendi. conta de você estar galgando, estar ali emergente no mercado, se consolidando e estudando, e aquela correria, né, de fazer, eu mudei, voltei para São Paulo, né, visando buscar novos mercados e novos aprendizados e trabalhos que eu estou sempre à procura de trabalhos que me desafiem, né? Porque eu acho que é isso que faz a gente crescer, a gente evoluir. Se a gente ficar ali 30 anos numa gig que faz a mesma coisa, você acaba, né? Você decora as coisas ali, mas não desenvolve. E aí eu fiz essa Legal mudança isso na minha aí. vida, falei, vou voltar para São Paulo e quero aprender mais coisas. E já no intuito do estúdio, de cair matando no estúdio. E só que acabou não acontecendo, né? Até então, antes da crise da pandemia, isso era uma coisa que eu tava ali. Tinha algumas tentativas de juntar com algumas pessoas para fazer, mas acabava não dando certo e não ia para frente. Sim. E agora com a pandemia que eu tô em casa, eu tô meio que estudando 12 horas por dia e fazendo e tentando movimentar isso daí. Já tem até alguns trampos que tá para rolar. Bacana. Mas não sou um cara assim, tenho anos de estúdio, não. Eu tenho um disco, o último disco da Scambo, antes de acabar. Eu fiz a gravação e a mixagem em conjunto com a Pu, que é um engenheiro de gravação lá do WR também. A gente fez junto esse disco. Mas que eu possa falar para você, vai lá no Spotify e ouça isso, é só esse mesmo, por enquanto. Que legal. Mas daqui para Bacana. frente eu quero que seja meu plano A. Pô, que legal.
Ó, o Paulo fez uma pergunta. O que levar em consideração para fazer o PA? O que você acha? O que levar em consideração para fazer o PA? Cara, você tem que conhecer a música que você está mixando e você tem que conhecer o básico do sistema que você está operando, né? Porque você não está numa sala tratada com monitores, com um par de monitor de referência ali, cara. Você tem que entender aquela dinâmica do PA. Acho que essa é a grande diferença. Porque nas minhas técnicas, quando eu estava no PA ali pesquisando, eu não ia procurar técnicas de mixagem para PA. Eu ia procurar técnicas de mixagem de estúdio. E a minha mix de PA, ela é basicamente a mesma da mix do estúdio. Não muda nada. O que muda é o sistema de som que eu estou mixando. E foi por isso também que eu parei uma parte da minha vida para estudar alinhamento de sistema. Porque eu chegava nos lugares, eu via um bocado de problema e não sabia como resolver aquilo. Aí eu falei, não, eu vou estudar alinhamento, não para ser um técnico do sistema, apesar de fazer freelas como técnico de sistema, de desenho e alinhamento. Mas é um conhecimento que eu vou agregar à minha profissão como técnico de mixagem. Eu vou chegar, vou alinhar o sistema, pronto, agora está pronto para mixar. E eu vou mixar como se eu estivesse mixando no Pro Tools. O que vai fazer a limitação disso é a mesa, a console, os microfones, etc. Mas não muda muita coisa, não. Lá vocês viajam com o equipamento de vocês já? Como que é? Não, ainda não. A gente tem um rider bem complexo, mas por enquanto não viaja com nada, não. A gente exige que sejam certos fornecedores, dependendo dos lugares, que a gente tem certeza que vai atender a gente. Mas está nos planos, está na meta, porque muita coisa ia acontecer agora em 2020 que acabou não acontecendo por conta disso tudo aí. Eu acho até que, de repente, depois do carnaval já ia rolar algumas coisas, mas, enfim, a gente não sabe mais. Deu uma brecada, né? Deu uma brecada. Parou de vez. É isso, deu uma brecada, mas é como eu tava te falando, aquele lance do estúdio. Eu tô tentando ver o lado bom disso tudo, que é o lado que agora eu tenho todo o tempo do mundo para me dedicar único e exclusivamente a mim, né? Esse lance do autoconhecimento, de você ver quais são as coisas que importam na sua vida, que vale para você e estudar. Tô estudando pra caralho e, enfim, vendo esse lance do estúdio e como é que ressignificando as coisas na vida, assim, sei lá. Importante isso, cara. Importante. Legal. Se você ficar só na besteira, você trampo, pô, quando é que volta, você pira. Eu quase pirei. Porque às vezes a gente vive a vida no automático, né? E aí acontece um negócio desse e a gente fica nessa pira aí. Ah, parou o trabalho, parou isso. Aí você fica só pensando no trampo, que às vezes na grana que não tá entrando, né? Aí o cara fica meio na pira, mas você já tá olhando para um outro ponto de vista. Bom, agora é o momento para eu pegar e estudar. Mas demorou. Teve a fase deprê e aí agora eu tô... Normal. Porque realmente muda, né? O corpo sente. É um baque. Mas tá toda semana acostumado a viajar, pegar avião e fazer show e ver seus amigos à estrada e fazer o que você ama, né, velho? Caralho, eu tô sem show desde o dia 1º de março. Que eu não faço um PA, uma live, nada. Só tenho feito mix em casa. E, porra, imagina. É como se você tomasse antidepressivo e o cara tirasse seu remédio. Deve ser, mais ou menos. O Martim Leonei perguntou: conheço um técnico de PA que não costuma fazer alinhamento de PA. O que vocês têm a me falar sobre isso? Vocês acham que alguns técnicos de banda, ou você acha que é necessário o cara saber alinhar, ter que alinhar? O que você acha disso? Cara, vai de cada um. Porque imagina, se eu não alinho o sistema, eu vou ter que corrigir os problemas do sistema na mix. Então você vai chegar, por exemplo, a maioria fazendo um geral dos sistemas todos que eu pego. Geralmente tem um absurdo de médio grave, um absurdo de sub, e aí você pega aquilo ali e vai mixar. Você vai ter que tirar médio grave de todos os seus canais, a não ser que você faça um alinhamento, nem que seja no microfone ali, e tire no master. Né? Cada um faz uma espécie de alinhamento ali.
que não seria um alinhamento técnico, alinhamento artístico, né? Um equilíbrio tonal do sistema para você chegar e levantar a sua mix sem muitos ajustes e muitos filtros e muitos EQs e etc. Mas dá para fazer. O lance é que você conta muito com a sorte. O sistema está bem montado, está bem alinhado, você só chegar para mixar. Agora tem crescido isso. Eu tenho visto muitos sistemas, pelo menos até a época que a gente trabalhava, tava vendo muitos sistemas já vindo 100% pronto, tecnicamente. Aí eu chegava e equalizava, porque tem um alinhamento técnico e um alinhamento artístico. Então, beleza. Não sabe alinhar, não quer alinhar, você vai contar com o que tem lá. E aí ele vai abrir sua mix desse jeito. Se você for pensar numa mix para estúdio e etc., você vai ter que alinhar, velho. Você não vai... Né? Muda a dinâmica. Então eu acho que é bom alinhar. Mas se você não alinha, você vai dar um alô com um microfone e isso é alinhar para você, né? Tipo, eu vejo que tem muita gente que pensa desse jeito que nem você acabou de falar. Tem técnico que vira e fala assim, não, eu vou passar o RTA, o Smart, vou fazer tudo certinho, beleza. Mas tem gente que só pegando o microfone e ouvindo, o cara fala assim, cara, eu não preciso analisar a fase de cada componente, não. Ouvindo, o cara já até porque isso já devia vir do galpão, né? Uhum. Eu mesmo, quando tô com Baiana ou com qualquer outra banda, eu sempre ligo o meu sistema, mas é aquilo, você não vai passar o Smart, você vai ligar o Smart para ele te mostrar o que está acontecendo. Sim. E aí, a partir do que você está vendo, você vai tomar as decisões baseado no conhecimento que você tem, na experiência que você tem, para fazer os ajustes. E assim, a não ser que tenha um problema muito grave no sistema que você precisa ir lá e ver um sub fora de fase, alguma coisa assim. Se não, é você equalizar e fazer a fase do PA com o sub e dos subsistemas de front, etc. Porque a galera geralmente não faz. Se você chega num lugar e não tem um sistema de smart, alguma coisa assim, um sistema de medição, você não fez. A galera não fez. Né? Montou lá, te deu as vias e é isso. Então eu faço isso. É a cereja do bolo, né? Você vai lá e faz isso. O Marquito ele é um dos nossos instrutores do curso que a gente está desenvolvendo. E ele foi um cara que abriu muitas portas para mim aqui no Mato Grosso e me ensinou muita coisa. Uhum. Ele é um cara que... Eu até te falei esses dias, eu falei, pô, o Buguinha do álbum com o Baiana, né? E ele que me mostrou o trampo do Buguinha. Ele falou assim, vejo que eu acho que ao vivo você usa muito o HD-Delay da Waves. Já usou pedais como o RE20 ou DI4 Line 6? Cara, eu viajava com um R20 até pouco tempo. O problema é que não era meu, aí o dono pediu de volta. Eu fiquei de comprar um na última tour na Europa, mas acabou não rolando. Eu acabei fazendo outros investimentos. Mas é isso, é porque eu uso o HDLay quando estou com DigiDesign, mas sinto falta, porque o analógico é diferente, não pelo som analógico, é pelo toque. Você tem os botões ali, aí você... Não é aquele delay, tipo, você programa, faz o tap, solta e beleza. Não, é aquele você solta e você manipula o resultado na hora ali. Então isso faz muita... Eu consigo um pouco disso com HDLay, porque é um delay muito bom, mas delay de mesa assim é mais difícil. Legal. Mas eu uso, sou muito fã. O Kellyson Underline Mix mandou: você acha que quando volta na pandemia você vai dar continuidade no estilo de som que você já estava tirando, ou depois desse tempo que não está tendo vários estudos, você agora tem um novo conceito para quando voltar? Você acha que vai mudar a sua sonoridade? Cara, eu acho que não vai mudar muito. Vai assim, tem muitas coisas que eu quero aplicar, muitas técnicas, esse lance de técnica. Mas acho que não vai mudar, porque o som é aquilo ali, cara. A não ser que mude a turnê, que mude o som, que mude a proposta, a gente vai... Muda, mas não muda. É aquele lance, muda porque você vai envolver outros conhecimentos, outras coisas, mas o resultado que você quer tirar tá ali. O som principalmente o som do Baiana System, que é um som muito específico,
Aquele é o som dos caras, velho. E você pode ver, Russo, ele sempre passa som comigo lá na house. E se ele tem alguma observação, ele faz. Os caras sabem muito o som, eles têm o som na cabeça. E eu entendi Legal. isso. Eu entendi isso. Demorou um tempo, mas eu entendi qual é a do som. E é aquilo ali, velho. Vai melhorar a técnica, algum delay que eu vou botar em alguma música, porque eu tô com uns stems também que eu tô mixando e fazendo uns presetzinhos de umas coisas. Tempo, né? Gastando tempo aí, enfim. Mas não Isso é vai legal. mudar, vai vir água e vinho. Não, não vai. Uhum. Não vai. Isso, uma coisa que eu quero até saber de você é, pelo que eu entendi, o Russo, esse trampo dele com o Buguinha, foi uma coisa do próprio Russo que pediu, ou o Buguinha que entrou nesse meio, como que foi? E se Cara, isso, buguinha é uma. Vai, continue, continue. não, e se isso, se essa liberdade do álbum ser adubado, tem alguma influência no seu trabalho, se você poderia fazer isso, se você sabe, se, não sei, entendeu? Eu acho que você entendeu a pergunta. Entendi. Cara, o Buguinha é o Buguinha, né, cara? O Buguinha é um artista. Uhum. Ele é o Buguinha, não tem muito o que dizer. E se você quer fazer um disco adubado, quem você chamaria no Brasil para fazer? O Buguinha. Claro, Ou então o Vitor Rice, em São Paulo. A gente tem sim. algumas referências. Mas, pô, eu poderia fazer um disco adubado do Baiana? Poderia, velho. Mas o cara tem 30 anos de experiência na minha frente. Não, eu E falo isso no ao sabe vivo. Você, muito. você levaria isso pro ao vivo? Eu levo isso para ao vivo, de certa forma. Ah, então, isso que eu A quero gente saber. tenta fazer essas intervenções. E esse é a proposta do som também, do É, Baiana. O lance dos efeitos. E é claro que é difícil fazer isso no ao vivo porque tem a questão de você manipular a estrutura da música para uhum, fazer isso. Tipo, nesse momento aqui você tira a bateria e deixa só. Só que é difícil porque você tem o som no palco, então não dá para cortar totalmente. sim, Mas em questão de adubar as coisas, a gente faz bastante no ao vivo. E o legal. Buguinha, ele deve ter surgido pela banda, né? Porque, pô, a gente quer fazer um disco adubado, quem a gente vai chamar? O Buguinha. Porque é referência. Que Então, legal. só tem a aprender e curtir, né? Pô, ficou muito foda esse disco, velho. Ficou foda. Ficou foda. Poderia ter feito? É, Poderia, mas não ia ficar 1% do que ele fez. Sério. o Barcelos Everaldo mandou boa tarde a todos. Qual smart você usa para alinhamento? Você tem alguma versão que você usa? Eu tô usando 8. O Tô 8? usando 8. É. É Smart O, 8. Eu a não sei qual Roberta. é. Eu preciso até atualizar ele. Mas é porque meu computador, o que fica o A Smart, ele. Roberta Salles perguntou como foi a experiência e os desafios da última turnê internacional com A Baiana. Roberta Salles, ela tá na live. A Roberta É, Salles é minha sogra querida. ó, Maravilhosa. Bom, vamos lá. Qual foram os desafios da última turnê internacional? É... Eu ainda esbarro naquela questão do idioma, sabe? Sabe quando você sabe falar o básico, mas você queria estar trocando ideia com o cara, tipo essa ideia que a gente está trocando aqui? Pô, e aí, não uhum, sei o que lá. Então, esse para mim é um dos maiores desafios, porque eu fico assim, caralho, velho, tinha tanta coisa para falar, tanta coisa para perguntar, e tô aqui só, ok, thank you. Então, acho que esse é o maior desafio, please, I need sabe, o básico para você não passar fome. É isso, sim. mas chegar e trocar uma puta ideia, e acho que esse é um desafio ainda para mim. Vocês foram para Mas onde? a gente fez Portugal, alguns lugares, deixa eu ver. Cines, fez Amarante, Lisboa não, deixa eu ver. Aquele Superboc, um festival, é porque eu não vou lembrar o nome dos lugares. Mas tiveram shows em Portugal. Uhum, A gente fez Barcelona, inclusive foi com o Manu Chao. que legal. Ele participa na Sul-Americana, uma faixa do disco novo. A gente fez Londres pela segunda vez. Não tô conseguindo lembrar o resto. Eu acho que foi só isso. Foram 5, não foi? Então, não vou lembrar. Não vou lembrar agora, deu um tilt. Mas foi isso. Portugal, Espanha e Inglaterra. Isso foi ano passado? Foi ano passado.
Foi ano O passado. Rafael Charrete Nova foi em York, Nova Nova York. York. Foi. Mas Nova York Ó, foi na penúltima. Nova York que foi na penúltima. A legal. gente saiu de Londres e foi direto para Nova York para fazer o Summer Stage. A gente já Não, fez aí o festival de Roskilde na Dinamarca em 2017, que, velho, é o melhor festival que eu fiz assim na minha vida. que legal. É absurdo, cara, é absurdo. Eles têm um sistema todo da Meyer, inclusive até saiu há pouco tempo que eles estavam fazendo. O Bob McCarthy tinha feito o desenho do palco principal lá, e aí saiu as matérias pela Meyer. Velho, é impressionante, porque você não passa som, né? Você chega e aí a banda tá tocando, aí a banda para de tocar e começa um outro palco lá e você tem o troca de palco aqui e faz um line check. Monta tudo e faz um line check. Velho, aí tinha lá na house um parzinho de, eu não lembro como, não vou saber a referência, um par de caixa Meyer e um sub embaixo da mesa. Aí o Caramba. técnico falou assim, ó, esse sistema aqui é LR sub e ele tá ligado aqui no processador, na mesma saída do LR sub que você vai mandar pro PA. O que vai acontecer? Quando começar o show, eu vou desligar ele, não vai servir de kill para você e vai sair no PA. Eu falei, caralho, e como é que fica essa questão da estrutura de ganho? Tudo? Ele falou, pode mixar aqui nas caixinhas, que quando abrir o PA, você vai ver que vai sair tudo certinho lá. Velho, foi impressionante. Quando começou o show, parecia que o som tinha feito só isso aqui, ó. O mesmo som. Eu não sei que porra que ele fez, que ele copiou a curva e, enfim, parecia só que o som tinha chegado mais para cima, assim. É impressionante. E só cheguei para mixar. O LR não tinha nada, os canais, maioria flat, só com filtro. Sabe quando você levanta um mix e fala, porra, Caramba, podia que ser legal. sempre assim. Podia ser sempre assim. Um festival absurdo. Um festival absurdo. E é isso, em relação É, ao desafio, não tem muito desafio, cara, porque lá a galera leva muito a sério, sabe? É muito respeito pelo resultado, pelo show, pelo que você está fazendo ali. uhum. O cara tá te atendendo super bem, ele montou o sistema super bem. Claro que às vezes você pode pegar mais mal-humorado, alguma coisa assim, mas tecnicamente é melhor no geral. Sim. Mas desses países que você conheceu, você acha que teve algum que tem tipo de um protocolo de trabalho? Eu falo isso porque nos Estados Unidos eu vejo que os caras eles são muito reto, assim, tipo, papo reto Sim. com você, ou é Uhum. isso ou não é nada, entendeu? É, assim, protocolo, se a gente for ver, na Inglaterra tem muito essa questão de horário, esse horário aqui parou, não sei o que, vai ou volta Uhum. no café, volta depois. Isso aí rola, mas é tranquilo. É tranquilo. É Boa. você fazer o que você faz. A gente tem protocolos aqui também. Aqui a gente não está acostumado muito a seguir, mas a gente tem. Tem que seguir horário, tem que seguir, né? Enfim, É, a gente tem legal que isso aí. saber o que a gente está fazendo. E aí, se você já Uhum. sai de uma turnê no Brasil, onde você segue os protocolos todos, independente de onde você esteja, é muito fácil você ir para fora. É como se você estivesse indo fazer a mesma coisa que você faz aqui, só que com outro idioma, falando outro idioma ou, né? Não Sim, muda, você não tem uma outra abordagem, enfim, é fazer o que você faz. legal isso aí. O Luiz perguntou, fale um pouco sobre processamento de voz. Qual o processo que você usa para deixar a voz daquele jeitão? Cara, é isso, bom, a escolha do microfone, mentira, a gente pega 58 mesmo e às vezes, mas eu gostaria muito do DPA, mas não rola sempre. Uhum. Então, assim, é questão de compressão, uma compressão seriada que rola, para falar tipo de cadeia de plugin, assim, do que eu Sim, uso. pode ser. Isso é até É, interessante que você vai falar. O Chris Anthony, ele fez uma pergunta pra gente, perguntando exatamente que plugins que você usa na voz. entendi. Porra, pra aí a galera aqui, tá todo mundo aqui. E aí, meu pai, Cezinha, Venom, Lewis. Aí, ó. Outro cara bom pra você fazer live aqui, ó. O Lewis, manja muito de turnê na Europa, pá. Ó, legal, hein? Vamos Didio. conversar com essa galera. Venom também é foda. Puta técnico de som. Luiz. Tem Bom, vamos lá. Você perguntou o que mesmo? Desculpa. sobre os plugins que você usa na voz, lá, o Luiz também perguntou.
É isso, varia muito, mas falando do ao vivo, que é o que a gente está falando, sem ir muito para o estúdio, e aí plugin Digidesign, Waves, pronto, já limitamos bastante. Uhum. Aí eu costumo usar o Vocal Rider para fazer essa dinâmica de volume, porque o russo ele vai do grito ao sussurro, né? Uhum. Então, às vezes, eu perco. Eu uso o Vocal Rider mais pelo expander. Essa questão do tipo, ele não vai comprimir, mas quando ele estiver sussurrando, ele vai dar um level up ali no fader. Legal Isso me isso. ajudou muito, porque às vezes eu ficava pilotando o fader 10 dB no show, assim, e agora ele fica mais estático ali. E eu consigo trabalhar melhor as compressões. Uhum. E aí aquele chainzinho que todo mundo conhece, já tá na, né, CLA 76, que é 1176, em função de limiter mesmo. Boto lá 20 para 1, ataque e release bem rápido, que é para segurar os picos quando ele grita. Uhum. E aí eu boto no LA2A, o que mais que tem? Eu precisava até ver, tem tanto tempo que eu não opero mesa de som. Mas Esqueceu já, eu né? sei que no meio tem um Jesser, que às vezes um C6, vai logo depois do LA2A, que eu faço uns enhancers. Eu usava um Jesser antes, mas aí eu botei no C6 depois, porque eu, eu dou um grau nas frequências, né? Faço um EQ e aí eu puxo o Jesser para baixo. Uhum. É, de processamento de voz é isso. Às vezes eu boto um Putec, Que mas legal. não Bem tem. trabalhado, né? Eu acho que o foco principal ali de você manter. É porque a busca, qual é a busca? Claro, você tem um timbre bom de voz, onde você entenda tudo, e ela fique firme, né? No PA ali. Você não. Ah, pô, agora eu tô ouvindo, agora eu não ouço mais, sabe? É você tá Uhum. ouvindo, entendendo cada palavra que ele tá falando ali. Então ela tem que estar firme. O arranjo pode Sim, até variar, mas a voz ela tem que estar ali presente a todo momento. Então isso é o lance da compressão. Sem que ser sem legal. estar over compressed, mas comprimido no sentido. Legal Ô, meu isso pai aí, tá aí velho. também, cara. Hum, Meu pai tá aí também, que massa. tá uma galera. O, o Barcelos Everaldo perguntou de novo. Nos graves, você pede normal, Endfire, cardioide, passando pelo LR ou em Matrix? Como que você pede isso no São show? várias coisas, né? Então, arranjo de sub é aquela coisa, velho. Você tem que pensar sempre no espaço que você tá sonorizando. Não Uhum. adianta, eu vou a qualquer lugar. Eu preciso de sub e endfire. Sim, às vezes o endfire não é o específico para aquela área que você está sonorizando. Sim, Eu prezo muito que seja cardioide para eu ter menos interferência do PA no palco e em ambientes fechados para eu melhorar essa relação de não sujar muito, excitar a sala inteira ali, quanto mais direcional eu conseguir fazer a coisa, melhor. E sim. homogeneidade. É tipo assim, sempre a busca pela homogeneidade, pela, por ser direcional e não ir para todos os lados. Então, e sempre separado, não porque eu faça uma mix separada, mas é porque eu gosto de ter esse controle, principalmente na hora que eu vou fazer a otimização mesmo. Eu Que prefiro legal. fazer na mesa de som do que chegar no sistema ou no processador e fazer alguma coisa. Quando tem alguma coisa muito estranha, eu peço para dar uma olhada para ver o que está acontecendo e tentar entender a origem do problema. Uhum. Mas é mais por questão de ajuste meus mesmo. E assim, eu sempre espero chegar num ambiente para saber qual é a melhor coisa que a gente pode fazer com o que a gente tem. Eu acho que é isso que vai ditar muito. A gente sonoriza o ambiente, né? Sim, com certeza. Pô, muito legal isso aí, porque até você estava falando que o Venom tá assistindo, né? Uhum. O Venom, uma vez eu tive uma experiência, foi logo no começo, bem no começo meu do ao vivo, eu tive uma experiência lá no Sesc Campo Limpo. Ele tava fazendo com a Carol Conká, ele e o Batô. E Sim, aí o porra, Batô lá ele também é fez, outro.
Não, a equipe top dos caras. E aí o Batu, ele fez toda essa questão de... Aliás, a empresa locadora tinha colocado o PA de um jeito, aí ele chegou e falou, não, tipo, apaga do zero, vamos refazer do zero. Ele fez isso em um lugar que era aberto e fechado, era uma tenda, né? E aí ele fez todo esse alinhamento. E eu falei assim, pô, meu, é rap, hip hop, o negócio vai vir porrada, né? Os caras querem sub, né? Eu fiquei pensando até nessa questão de desenho, né? E ele não pensou nisso, tipo, ele pensou na otimização para aquele lugar, exatamente isso que você estava falando. E aí, com a otimização, o negócio ficou, tipo, incrível, assim, uma sonoridade foda. Que às vezes você não precisa ficar pensando, eu vou usar Endfire, eu vou usar assim por causa disso, daquilo, aquilo outro, né? O cara, ele pensa para aquele canto, assim, aquela saca, por exemplo, aquele lugar ali precisa disso. Um lugar aberto precisa daquilo. É muito legal. Claro que o estilo de música vai ditar o arranjo, mas é quando você tem que escolher entre uma coisa ou outra, né? Por exemplo, você tem um ambiente que é muito comprido, mas muito mesmo, e aí você fica nessa, pô, eu vou fazer um arc delay que ele vai até uma certa distância e é homogêneo, ou eu vou fazer um Endfire para eu cobrir uma distância maior, para eu ter uma SPL maior. Então, tem que botar tudo no bolo quando você for tomar a decisão. É claro que o ambiente vai mandar, mas se você, com aquele arranjo ali que é melhor para aquele ambiente, para metade daquele ambiente, não consegue chegar lá no fundo, você vai ter que fazer uma coisa diferente, entendeu? É sempre pensando no ambiente, mas também tem o viés do estilo musical. Porque senão você vai forçar o sistema, né, velho? Exatamente. O Elvis Souza perguntou, o deesser você coloca depois do ajuste dos agudos, por exemplo, coloca um segundo EQ na correção das frequências? Como que você faz essa jogada? No ao vivo? Geralmente é antes. Se eu estiver usando só o deesser, geralmente é a primeira coisa que eu coloco na cadeia. Antes, depois do vocal rider. Aí eu já boto o deesser. Mas nessa cadeia do russo eu uso ele lá no final, no C6. Porque eu já aproveito por tudo. Agora, se eu estiver no estúdio, estiver sentindo que tem alguma coisa que algum compressor, a coloração de alguma coisa influenciou, aí eu boto um EQ e tiro só ali. O lance é você... se depois do processamento que você fez, você sentiu que ele trouxe para frente algumas coisas, você vai lá e bota no final mais alguma coisinha e faz esse filtro. É claro que assim, com esse lance de equalizador dinâmico, a gente não tem usado mais tanto de S, né, velho? Deixa um pouco de lado, né? Deixa um pouco de lado. É claro que às vezes o S não tá na mesma frequência, né? Existem várias coisas que um DS ajuda. Mas no estúdio eu uso muito aquele da Fab Filter, o Pro DS. Ele é muito bom. Que legal. Se não for ele, vai ser um equalizador dinâmico mesmo. O Marquinilho, ele é um amigo nosso que ele acompanha a gente da Argentina. Né? Argentino, ele dá um puta esforço para entender o que a gente fala. Ele perguntou qual ferramenta que você fala que é indispensável assim, no seu trabalho, no ao vivo. Meus ouvidos. Meus ouvidos. Ótimo, né? Sem ouvido a gente não existe. Não faz. Pô, que legal. O André perguntou aqui, hoje em dia, melhor arranjo e o mais usado. Qual que você mais pede? Arranjo de sub? É isso, o arranjo vai ser o que o ambiente estiver pedindo. Se você tiver um ambiente, um comprimento muito grande, você vai ter que acabar indo para um Endfire, porque ele acopla e ele consegue uma certa distância, enfim, vai com mais SPL. Só que assim, eu sempre prezo para aquele que tem mais homogeneidade. Então, no geral, eu vou sempre preferir um arc delay para ter homogeneidade, ou então aquele straight, se você tem uma sala que ela não é tão larga, você consegue, tem caixa suficiente para fazer de uma ponta a outra. Eu acho que esses dois são os melhores.
Mas se você tiver outros problemas, aí você vai ter que pensar em outros arranjos. Eu acho que um amigo teu, acho que o nome dele é Cícero Maírton, perguntou: Vitão, já passou muito perrengue em shows? Pode contar algum caso? Abraço, meu velho. Porra, gente boa. Ele é lá de Recife. Já passei, inclusive, em Recife mesmo. Vários. É isso, cara. Às vezes a gente tem uns problemas, né? E chega o PA tá montado de uma forma que, caralho, não dá, velho. Não dá. Aí só cabem 6, 4, 8, 8, 9, o cara botou 9, tudo 0 graus. Tem que descer. Vamos aí, vamos fazer do zero. Ultimamente eu não tenho feito tanto isso, mas no começo eu fazia bem mais. Eu fazia bem mais. Chegava, carregava sub. Eu e o Regivan. Aí, Baiana System em Belém mesmo, o Cezinha falou, porra. Meu Deus do céu. Aquele dia que você chega, passa umas 8 horas no lugar e ainda sai com aquela sensação, porra, ainda não tá bom, mas vamos nessa, né, cara? Então tem várias. Mesa que tá com fader fantasma e som que tá falando de um lado diferente do outro. Isso aí é sempre, né? Sempre tem um desse aí. Uma vez eu tava comentando com o Marquito até. Eu falei pro Marquito, eu falei, cara, engraçado, você vai em roda de técnico, o cara só fala dos shows bons que ele faz, né? Eu fui lá, fiz um puta som, fui lá no outro, fiz um puta som. O cara nunca faz um som ruim, né? Isso, eu acho que quando a gente tem essas histórias do som ruim, eu acho que são mais, como pode dizer, mais valiosas do que do som bom. Porque o som bom beleza, né? Tipo, e o som ruim? O que você fez? O que aconteceu? Como que você reagiu A àquilo, gente né? aprende com os erros, né? É isso, Sim. cara. Eu sou assim, eu não sei se é conta de signo, que porra que é, que eu sou muito crítico comigo mesmo. Então, pra mim, nunca vai estar bom. Às vezes até rola, mas é raro. Tipo, caralho, pô, hoje foi. Sempre tem pô, isso aqui, isso aqui. E eu acho que isso é bom, até pra você estar sempre evoluindo, sempre. Porque se você acha que você é foda, criança, deu, para com tudo aí. Então, né? Você é o Então, eu tô melhor, então. sempre, porra, hoje foi uma merda. Aí chega os brother, porra, Vitão, foda. Eu falo, porra, não. Uma merda hoje. Caralho, faltou isso, isso e isso. Aí você começa a apresentar, galera, porra, é mesmo, né? Porra, é mesmo, não tinha reparado. São coisas assim que o público não repara, mas a gente repara, velho. A gente É, repara. eu até brinco, eu falo que a gente é um trampo invisível, né? Que Uhum. enquanto tá tudo certo, ninguém sabe que você existe. Mas quando dá alguma merda, você é o primeiro, todo mundo olha. E aí, o que aconteceu? Exatamente. Às vezes não é nem com você, e aí a galera olha pra trás assim, direto, olho com olho. É, Caiu pô, o até gerador, parou tudo. Aí a galera, o som! o Brig 82 perguntou: já aconteceu do PA parar e não voltar mais com você? Não voltar mais. Caramba, Brigídio, Thiago Brigídio, irmãozão. Porra, Briga, não lembro, cara. Parar e não voltar mais. Eu acho que em algum momento ele voltou. Teve um evento que a gente fez em São Paulo, tem uns anos, um pré-carnaval. E aí parou o gerador. Foi o gerador que parou desse aí, não foi o PA, não. Não, acho que assim, parar às vezes para, esquentou a potência. E aí a galera vai lá e desliga e liga, não sei. Mas de parar e ficar sem o show assim, não. Agora sim, teve um lance, meu pai até falou, Spirit of London, um festival que a gente fazia isso, velho. Isso tem mais de 10 anos. Uma festa O de música Spirit of London é eletrônica. conhecido pra caramba, pô. Uma festa de música eletrônica lá era no Sambódromo, não sei, nunca mais ouvi. E aí queimou o PA todo, velho, as altas todas. Foi bem difícil esse dia, mas aí a gente botou os monitores lá pra frente e fez acontecer. Foi, cara. Foi bem difícil esse dia. Eu não sei porque na época eu era só ali o cara que ficava olhando, né? Era o cara que administrava nada, não. Mas eu lembro dessa situação aí, que foi bem complicado. Mas a festa estava acabando também. Já estava no final da festa já. Então, menos mal. Nossa. É mó tenso, né? O pessoal dá um frio na barriga. Tenso, é tenso. A sorte também é que tinham outros palcos, etc. Mas imagina, velho. Queimar o pé inteiro. Alguém deu mole em alguma coisa. Só pode. Cara,
Hoje, se você pudesse dar uma dica para quem está começando, assim, não tô querendo dizer uma dica que vá encurtar o caminho do cara, mas uma dica para o cara ter um norte. Qual seria essa dica? Cara, um norte é você estudar, cara. Estudar mesmo. E estudar inclusive não, principalmente ouvir música. Sim. Porque você precisa ouvir muita música e com aquele ouvido crítico e tentar entender e ouvir as coisas. Porque é muito louco. À medida que você vai aprendendo as coisas, você vai conseguindo ouvir as coisas na mix que você não ouvia antes. É como se você conseguisse enxergar, cada vez que você aprende uma parada, você consegue enxergar aquilo no todo. Então, velho, você tem que estuda as técnicas, estuda as ferramentas, mas ouça a música, ouça muita música. Porque é a referência que você vai ter para você chegar onde você quer. Aí você, pô, essa música aqui tem esse som de bumbo, esse som de caixa foda, como é que eu faço para chegar nisso? Hoje em dia tá mais fácil, né? Porque a gente tem aquele Mix the Masters, o Puri Mix, que a gente consegue ver os engenheiros destrinchando as mix de algumas músicas. E aí é mais fácil. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil com a internet, né, cara? Mas você precisa ouvir música, velho. Porque é a música. A gente tá aqui pela música. Não é pela mesa, não é pelo peagem, é pela música. E o público ele tá lá pela música. O público não quer saber qual é o PA, o público quer saber qual é a música. Qual é o artista lá que tá tocando, Cara, que é isso que ele quer ver. Você falou tudo, velho, porque a gente se prende, querendo ou não, acaba se prendendo em tipo de mesa, se é Pro Tools ou se é Reaper, ou tipo de interface, monitor, plugin. A gente se esbarra. Aliás, a gente para de crescer por causa disso. Às vezes a gente vira e fala assim, eu não vou chegar nesse patamar por causa que eu não tenho um plugin ou uma DAW e tal, né? A gente se limita por isso aí. Só que se a gente parar e analisar o objetivo por outro ângulo, que é exatamente, pô, é a música, velho. Então independe se é um plugin ou se é alguma coisa. A gente tem que fazer o negócio dar certo e ponto, acabou. Exatamente. Tem que emocionar, né, cara? Tem que bater na alma, você tem que sentir, porra. Independente se o PA não é um puta PA com uma puta resposta e você não tá conseguindo atingir aquele timbre, porque o equipamento ele limita às vezes a gente um pouco. Mas imagina se você não sabe onde você quer chegar, e aí você não vai saber qual é a limitação do equipamento. Você tem que ter essa referência, então não tem essa de tipo, isso aqui, enfim. Eu até perdi o fio da meada, mas é a música, velho. É a música. Se você tem aí um Reaper sem plugin nenhum, você mixa a música. Você consegue mixar a música. Se você parar pra pensar que antigamente não tinha muita informação e muita tecnologia. A gente tinha que fazer com muito menos. Pois é, e hoje em dia a gente tem muita e aí a galera acaba se perdendo. Sim. A gente acaba se perdendo no meio de tanta informação, né? É muito louco isso, porque a gente tem uma quantidade tão grande de informação, de questão de equipamentos, né? Pô, a gente tem um monte. E aí a gente parece que o som piorou, né? Não é que piorou, mas as decisões estão sendo difíceis de ser tomadas. Porque é muita quantidade, né? E tem aquilo que funciona pra música e o que não funciona pra música. É por isso que é sempre a música. Por isso que quando você recebe uma sessão pra mixar, você ouve a música. Você bota lá, ouve, faz a estrutura da música ali, separa refrão, separa todo mundo, ouve, tenta memorizar aquilo ali e depois você vai trabalhar em cima. Não adianta você já querer mixar bateria ou já querer tirar o som de voz sem saber o que é a música. Porque é um conjunto, né? A gente fala dos instrumentos, mas ali tá todo mundo junto, interagindo e, né? É o lance todo. Cara, quer finalizar? O que você quer? Pode falar o que você quiser, meu. Fica à vontade. Tem para falar aqui, tem algumas coisas para falar. Tem pra galera ver o lance do lado do Não Fest, das camisetas que estão fazendo aí para ajudar as equipes das bandas. Tem
vai, deixa eu ver aqui. Tem a do de Salvador também. Que agora, quando você tá assim sob pressão, né, você aperta o REC, você esquece tudo, né? Mas no lance, dá um branco. Esqueci o nome da parada lá. Me ajuda aí. De Salvador, Solidário, não. Tá falando aquele SOS? SOS, tem o SOS também. Tem o Backstage Invisível. Backstage Invisível, é isso, pra galera ir lá e entrar e divulgar e Ajudar, ajudar. né? Porque a gente tá aí nessa situação, todo mundo junto no mesmo barco, né? Vamos se ajudar e vamos se Tem unir. gente que consegue segurar a bronca, né? Mas tem gente que não esperava por isso. Pois é, Isso que ninguém foi o esperava. mais duro. Não, ninguém Ninguém esperava. esperava, na realidade. Foi um negócio que, bum, destabilizou todo mundo junto ao mesmo tempo. E aí, Exatamente. a gente não sabe quando a gente vai voltar. Esse que E é isso que abre abre margem para uma outra discussão também, que é aquele lance de planejamento de carreira mesmo, de você se planejar enfim, financeiramente, né, fazer um planejamento financeiro e tentar ter reserva, porque a gente é freelancer, né, a não sei que você seja CLT em alguma banda aí enfim, a gente tem que se planejar, porque se acontece uma coisa dessa, às vezes pode acontecer se você sair da banda ou alguma coisa assim, você tem como segurar um tempo, né? eu acho que não é nem questão só de uma adversidade, né? Mas uma questão para a vida da pessoa também. Pô, às vezes o cara tem objetivos, né? Sei lá, o cara quer comprar uma casa. O cara saber se programar nisso aí. Acho que isso é fundamental. E é uma coisa que a nossa classe, ela não tem muito isso. A cara vive tanto viajando, show atrás de show. O cara não para nem para pensar, assim, muito, o que eu vou fazer, né? Pois é, chega uma Acaba... hora que a gente precisa se aposentar, né? De certa forma, você precisa ter previdência, essas coisas aí. Então tem que pensar em tudo isso, tem que fazer. É como se a gente fosse funcionário de uma empresa, Uhum. mas a gente não é, então a gente tem que ver esse lance de aposentadoria, de previdência privada e reservas e poupança. Tem que ter isso tudo. Porque se você ficar aí mês, você não faz nada. E aí vai É, chegar lá com 60, 70 anos de idade e não vai ter nada, né? Então você tem que conquistar essas coisas aí, procurar pensar nisso, sabe? sim. Porque a gente, é o que você falou, a gente fica viajando, fica nessa aí, vai meio que na correria, mas chega uma hora que não dá mais, né? E aí Sim. você Ó, vai olhar pro lado e você fala, o que eu conquistei? O que eu tenho aqui? Qual, esse né? papo que a gente está falando agora foi até o Barcelos Everaldo falou assim: sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, terra do Ricardo Vidal. E na Porra. nossa live com o Vidal falou exatamente isso. É, como hoje o nosso meio ele não tem uma representatividade. Então a gente é meio que. A gente não é meio que. A gente está desamparado, querendo ou não. Então é um negócio bem essa linha de pensamento, porque se a gente não tem um ponto de vista em comum, Uhum. acaba que todo mundo vai para um lado. E aí todo mundo meio que se perde, ninguém troca informação com ninguém, ninguém fala nada com ninguém. Então acaba que quando a gente pega e põe, por exemplo, agora esses movimentos, eles estão sendo úteis exatamente para a gente ter um ponto em comum. Esse Uhum. movimento de backstage invisível, que é ajudar o próximo, que nesse momento não está tendo trampo, né? Eu acho que é bem legal também por uma questão de criação de financeiro, né? Pode dizer não é um pé de meia, mas eu falo assim, para você se estabilizar financeiramente. E Se tudo isso está organizar, né? envolvido. Eu Exatamente. acho que a questão toda é você se organizar. É o que o Bridget falou. Você é funcionário, mas o patrão é você também. Você É, que é o seu patrão. Então, você vende seu serviço e vai lá e presta ele, né? exatamente, exatamente. Eu nessa fase que eu tô aqui, eu ia comprar um terreno aqui, agora onde eu tô. Uhum. Agora depois do carnaval e aí com a pandemia acabou adiando um pouco os planos. Mas eu tô nessa vibe. Tô na vibe comprar um terreno aqui, construir minha casa. E aí quando eu tiver essa parte já estabilizada, eu vou começar de novo a comprar equipamento, enfim, ficar nessa onda. Ah, Mas que legal. eu já parei da fase de gastar dinheiro, Tá há quantos anos? tô com 27. Caramba, você é novo, pô.
É legal. É porque eu viajei fora do Rio, eu não tenho cara de 27. Achei que você era mais velho, pô. Eu ia falar que você é uns 30 e pouco. É, a maioria Mas fala legal, isso. cara. Hã? A maioria fala isso. Cara, legal. Muito obrigado, velho, por você ter participado. Pô, eu Eu quero agradeço o saber, convite. eu quero saber de você. Eu posso disponibilizar a nossa live no YouTube, no Spotify? Posso deixar pra galera assistir depois? Claro, 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 com certeza. Ah, e uma outra parada. Vai ter aí uma live, eu e o Uhum. Vidal, pelo Ó, Semanáudio. Dia pô, legal. 6 de agosto, eu acho. A gente vai falar sobre efeitos para mixagem e tal. Vai ser bem legal. Vai ser um papo bacana, hein? Uhum. E essa live que a gente tá fazendo é a primeira live que eu faço. Então, tô totalmente aí tentando entender qual é mesmo, sentindo a Legal. vibe. Vai ser aí. Bacana, Mas mano. é isso, Flor. Brigadão, viu? Obrigado pelo convite aí. Tamo junto. E Tamo junto. se Valeu pra quiser, todo mundo que participou também. Um abraço aí pra geral. é isso. Mandar um abraço para todo mundo que participou, meus amigos. Tô morrendo de saudade de vocês, cara. Eu tô aqui isolado, né? No sul da Bahia. É, E aí não vejo a galera desde março. Mas em breve a gente vai estar junto aí, viu, galera? Dias melhores virão. com certeza, sem Força a dúvidas. todo mundo. Valeu, meu. Obrigadão aí. Obrigado a todo mundo que participou. Até o próximo aí. Falou. Valeu, tamo junto. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.